Isabel Mega, traz para a gente o gancho do que você soube, analisou, ouviu naquilo que diz respeito à conexão com o governador de SP, Tarcísio de Freitas. Porque esse é o ponto de partida da polêmica, né? Você tem um projeto do governo que é relatado por um deputado da oposição e não é qualquer deputado, é o secretário de Segurança Pública de Tarcísio Gomes de Freitas, um potencial adversário do presidente Lula nas urnas em outubro de 2026. Então, na leitura de alguns articuladores do Poder Executivo, do governo Lula, você tem um gesto, na visão deles, de que Hugo Mota quis fazer a Tarcísio. Hugo Mota, que é do Republicanos, o mesmo partido de Tarcísio, ainda que tenha uma certa expectativa no ar de que Tarcísio, se for candidato à presidência da República, poderia sair do Republicanos, ir para o PL. Fica tudo ainda muito nebuloso, inclusive sobre os próprios planos, as pretensões eleitorais de Tarcísio, se vai de fato ou não ir para a disputa ao Palácio do Planalto, deixando o projeto de reeleição ao Palácio dos Bandeirantes de lado. Mas houve essa leitura do governo Lula, de justificar nisso uma escolha de Hugo Mota para dar uma movimentada na direita. Foi essa a expressão que eu ouvi. O que a gente ouve do outro lado? É a justificativa de que o parlamento tem sua prerrogativa de pegar um texto e fazer dele o que bem entender. Então, isso foi usado também de pretexto para que a Câmara lembre a sua autonomia em relação às prerrogativas que o Legislativo tem de ir aprimorando essas propostas. E Hugo Mota é aquela figura que chegou ao poder com o apoio de um lado e de outro. Então, vai sempre ser desafiado em ficar balizando seus posicionamentos. Ontem conseguiu costurar os textos, sobretudo as mudanças, sobretudo depois do almoço que teve com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobretudo porque não tinha muito argumento para ir contra a técnica. Esses pontos que o governo atacava, principalmente no que tange a Polícia Federal e que foram completamente retirados, eles eram inconstitucionais. Você não teria como fazer uma mudança daquela forma, ferindo a autonomia da Polícia Federal, por meio de um projeto de lei. Então, contra argumentos tão técnicos assim, fica difícil você não conseguir viabilizar. Mas ficou um mal-estar, sim, ficou uma visão ali muito complexa. Não custa lembrar, no final de semana a gente trazia esse mapeamento. O presidente Lula teve uma conversa com o próprio Hugo Mota sobre a escolha de Derrite, porque desde sexta-feira a base do presidente Lula no Congresso Nacional estava irritadíssima com essa escolha. E há uma dificuldade. Ontem na coletiva o próprio Derrite falou, olha, ninguém do governo me procurou para conversar sobre o texto. Então não tem diálogo, é o Hugo Mota que está nessa função de também tentar intermediar com o Ministério da Justiça. A única figura que teve diálogo com o Derrite, segundo o próprio Derrite, foi um telefonema do André Rodrigues, diretor da Polícia Federal. Então, o caso da Polícia Federal está afastado, mas tem essas outras arestas que precisam ser aparadas. E só fazer um adendo, a Clarissa estava tentando lembrar a fala do Lindbergh, né, Clá? E ele foi um dos parlamentares que ajudou a propagar aquela tese de que seria uma nova PEC da blindagem, de que é o mesmo grupo político que estava tentando fazer uma nova blindagem aos parlamentares por meio desse projeto da segurança. Então, isso também pesou e isso irritou, foi a cúpula da Câmara dos Deputados.